No more talking about it. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, we got chemistry. We light up when we ignite. We are stars in a darkened sky. No último final de semana, eu fui no teatro assistir uma peça, Escola para Mulheres, escrito por Molière, lá no século XVII. Foi uma montagem incrível, feita pelo Grupo Lunar de Teatro. E é uma peça escrita há tanto tempo que eu não pude deixar de fazer uma ponte entre aquela época e a época que vivemos hoje em dia. E é assustador ver que uma peça escrita lá no século XVII ainda faz muito sentido hoje em dia. Então eu decidi trazer para cá essa reflexão. Escola para Mulheres é uma comédia clássica escrita por Molière em 1662. Molière é um dos maiores dramaturgos da história. Ele usava o teatro como uma ferramenta poderosa para criticar a sociedade da sua época, e fazia isso com humor, ironia e muita inteligência. A história da peça se passa na época em que ela foi escrita, lá no século XVII, e conta a história de Arnolfo, que é um homem que acredita que uma mulher, para ser fiel e obediente, ela precisa se manter na ignorância. Então ele adota Agnes, uma jovem órfã, e ele cria essa garota para ser a mulher perfeita, a esposa perfeita lá no futuro. Mas Agnes se apaixona por outro homem. Bom, eu não vou contar a história inteira aqui, não vou dar spoiler, mas por esse início da história já dá para perceber que a peça fala claramente sobre o patriarcado e a necessidade que os homens tinham e ainda têm de controlar o corpo e a mente das mulheres. E é muito louco pensar como uma peça que foi escrita há 360 anos atrás. 360 anos atrás. É muita coisa. Continua tão atual. E depois de assistir a peça, eu fui atrás de dados, eu fui dar uma pesquisada e eu encontrei uma matéria que falava os dados sobre o feminicídio no Brasil em 2023. Quase 1.500 mulheres morreram pelo simples fato de serem mulheres. Quer dizer, morreram, né? Quando a gente fala morreram, parece que morreu assim. Foram mortas, né? Foram mortas por homens. E quando a gente fala assim, um dado parece só números, mas isso mostra quanto a mulher ainda é vista como um ser inferior na sociedade. Como o homem ainda comanda e tenta manter esse comando a todo custo. Eu não tenho lugar de fala para falar sobre isso, não sou mulher, mas sou um homem gay. E eu sinto na pele como o machismo também me atinge. É curioso pensar que o homem gay é visto como uma afronta pelos héteros. É como se eu, sendo quem eu sou, estivesse traindo o modelo hétero que a sociedade tanto idolatra. Olhar para mim e ver pontos tidos como femininos socialmente é o que faz com que o preconceito venha. O machismo não é só sobre controlar mulheres,
É sobre tudo que se desvia do modelo do homem forte, invulnerável, dominante. É como se o tempo todo mundo dissesse para você: você não pode ser sensível, você não pode ser diferente. E eu senti isso a minha vida toda. Remember me. E aí a minha reflexão me levou para outro lugar. Você sabia que lá atrás no teatro as mulheres eram proibidas de atuar? Mulher em cima do palco no teatro era crime. Só os homens podiam atuar e eles que faziam os papéis femininos. E óbvio, muitas vezes de maneira caricata. E hoje? Bom, agora eu vou falar como professor de teatro e uma pessoa que começou a fazer teatro muito pequeno. O número de homens em escolas de teatro, fazendo teatro, é muito menor do que o número de mulheres. Ou seja, em todas as turmas que eu dou aula de teatro, tem pelo menos o dobro de meninas do que de meninos. São sempre muito poucos meninos. E por que isso? Isso mesmo. Porque a arte que exige sensibilidade, existe um olhar diferenciado, com ao longo do tempo foi visto pela sociedade como algo feminino, algo que cabe às mulheres. Bom, eu passei muito por isso na minha infância e adolescência, quando eu comecei a fazer teatro. Eu vi muito que o que eu estava fazendo era coisa de bichinha, de viadinho, e que isso era coisa de menina e que eu não deveria fazer isso. E ainda por cima, além de fazer teatro, de atuar, eu dançava. Tudo isso é só porque muita gente associa a sensibilidade à fraqueza. E aí tá a ironia. Uma arte que lá no passado era proibida para mulheres, hoje é o lugar onde elas dominam e elas brilham. O teatro sempre foi um espelho da sociedade, né? Ele reflete nossos medos, nossos preconceitos, nossas mudanças, e é por isso que ele é tão poderoso. Então fica a reflexão: por que o machismo ainda define o que homens e mulheres precisam fazer? E qual o papel da arte para ajudar a acabar, ou pelo menos diminuir esse preconceito? Bom, e fica aí a questão: se o teatro é um espelho que reflete a vida, fica a pergunta: o que nós ainda temos que refletir nos palcos? Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Comenta aí, vamos trocar uma ideia. Nesse canal tem coisas que não precisa entender, mas precisa refletir.